repito, são as quirelas que caem na mesa dos poderosos e que transformam esses bandidinhos aí perigosos e tudo mais. O que não pode é glamorizar criminoso e sair só metendo pau na polícia. Tem que punir o policial que age errado, tem que punir, mesmo porque não é toda a polícia que age errada, entendeu? Acho que a Câmara Corporal serviu para ajudar muito policial que poderia estar encrencado e que prova que a ação dele foi correta. O policial correto, ele liga a câmera, deixa a câmera ligada e pronto, acabou, entendeu? Agora, não adianta para você dizer que o Brasil é inseguro, você demonizar a polícia e glamorizar bandido, de jeito nenhum. Aí sou completamente contra. Eu, nesse ponto, sou progressista, apesar de muita gente imbecil achar que não, mas eu sou progressista, acho que é o bandido à lei. Não acredito nessa história de bandido bom é bandido morto. Ó, Datena! Isso vem de uma frase canalha durante a guerra americana contra os índios, que índio bom era índio morto. E não sei se foi aquele Custer que morreu na batalha de Little Bighorn quem cunhou essa frase. Então, não tem essa. Qualquer pessoa que cometa um crime tem que ser conduzida pela polícia à lei. E ali ela é julgada, cumpre a sua pena e pressupõe-se a recuperação do réu, que hoje é muito difícil você acreditar que as cadeias brasileiras estão tomadas com o poder do crime organizado. Tem que se consertar todo o sistema. E um sistema que foi desorganizado durante anos não vai ser organizado em 2 dias, nesse governo, no outro, nem no outro. Vai demorar, mas precisa começar a fazer tudo agora. Bom, e precisamos de... Obrigado, Leandro. Bom dia a você. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos de gente corajosa para fazer isso, né? Não só em palavras, mas em atos, principalmente. Temos aqui o Andrei Rodrigues, que é diretor-geral da Polícia Federal, e vem fazendo um trabalho excepcional na Polícia Federal, não é de hoje. Já na última entrevista a gente destacava isso, e destacava exatamente essa mudança do perfil do crime. Do criminoso que saía na rua para dar tiro e novo cangaço, e usar .50 e atirar na polícia, isso mudou. O crime organizado está lavando dinheiro cada vez mais, está entrando em bancos virtuais, está entrando em sistemas financeiros, misturando o dinheiro sujo com dinheiro limpo, às vezes até de empresário que nem sabe que está sendo utilizado para isso, é pouco, mas tem, ou às vezes próprios empresários se transformam em criminosos organizados, pode ser esse um dos casos do Vorcaro. O crime mudou de cara, né, Andrei? Não tem mais essa história de bandido ficar... Quer dizer, até pode ter, mas já não é tanto assim. O crime organizado, ele usa armas para espalhar o medo, para matar adversário, para dizer, nós estamos aqui para fuzilar e tal, mas com a polícia mesmo é difícil você ver troca de tiros em grande escala entre policiais. Então, o crime mudou de cara e é por isso que a Polícia Federal cada vez mais é importante para agir com inteligência e agir com outros órgãos, com outras polícias, as polícias regulares, com, de repente, a Justiça, GAECO, enfim, Ministério Público, Receita Federal, Ministério da Fazenda. Cada vez mais, todo um sistema tem que se unir com o crime, porque o crime evoluiu, e evoluiu para o sistema financeiro e político, que é mais grave ainda. Bom dia, Andrei. Bom dia, Datena. Um prazer falar com você e com todos aqueles que nos acompanham. E, de fato, a sua análise está corretíssima, Datena. O crime, em que pese ainda termos o crime do modo tradicional, chamemos assim, mas o crime hoje, o crime organizado especialmente, tem outros perfis. Eu ilustro isso, Datena, para o nosso ouvinte compreender, com um episódio que marcou muito a história brasileira, que foi o assalto ao Banco Central em Fortaleza, no ano de 2005, onde, durante meses, né, um grande grupo, uma grande facção, escavou um túnel com toda a estrutura de logística, de engenharia, de transporte do valor, de cortar cofres, de invadir, de dezenas de pessoas trabalhando por meses a fio. Depois conseguiram subtrair desse banco 164 milhões de reais. Guardem esse número, 164 milhões. E isso, Datena, com toda uma logística para sair com esse dinheiro do banco e poder depois ocultar esse patrimônio, usufruir desse patrimônio, o que gerou uma sequência de mortes, de violência, de pessoas presas, de inocentes envolvidos,
enfim, uma grande tragédia além do crime e parte desse valor recuperado. Agora, veja que há poucos meses nós tivemos aqui uma fraude digital, onde 2 jovens, num hotel de luxo aqui em Brasília, com um laptop, subtraíram 800 milhões de reais em meia dúzia de comandos. Compare com o 164, por isso você pediu para guardar o número, né? Exatamente. Então, veja que sem uma estrutura de várias pessoas, sem o risco, sem troca de tiros, sem nada. Simplesmente num quarto de luxo de hotel, com um laptop, e conseguiram subtrair 800 milhões. Mas também, em contraponto a isso, a Polícia Federal tem atuado, tem inovado. Nós criamos uma diretoria de combate a crimes cibernéticos, que nesse caso concreto atuou, também usando a tecnologia, e nós conseguimos, Datena, não só recuperar quase a totalidade desse valor, mas também prender as 25 pessoas que estavam envolvidas, né, essas 2 que diretamente subtraíram e outros que foram usados para depois. E veja, outro grande diferencial dessa nova modalidade criminosa, a dispersão, né, a lavagem desse dinheiro. Em questão de segundos, esse dinheiro já é transferido digitalmente para contas, não só no Brasil, mas também no exterior, é transformado em criptoativos. Enfim, é uma nova dinâmica do crime que exige que as polícias também se adaptem, e a Polícia Federal tem feito esse esforço, e não sozinha, tem feito isso junto, por exemplo, com uma grande parceria que temos com a FEBRABAN, que temos com o BNDES, com investimentos também, que temos com as polícias civis, onde a gente leva o nosso treinamento, o nosso equipamento, enfim, para essa troca de experiências, em razão do que eu chamo dessa nova economia digital, de transações instantâneas, milionárias, de fundos de investimento, enfim, de toda essa cadeia da economia digital, dos nômades digitais, das big techs, enfim, de fato, um novo modelo de economia que exige do Estado brasileiro que a gente tenha essa atuação não focada no bem fungível e que se toque, né, mas que tenha, de fato, o foco na moeda digital, enfim, nesse novo sistema que também é utilizado pelo crime organizado. Esse dinheiro que é pulverizado praticamente em criptomoeda, em Bitcoin, sei lá, ele é irrecuperável, Andrei? Não dá para recuperar mais? Tatena, isso só o caso concreto vai poder apurar, né? Hoje nós já temos mecanismos de rastreio de criptoativos, mas que tem, sim, as dificuldades de uma nova modalidade econômica que está estabelecido, enfim, em outros países, que tem as suas chaves de criptografia, enfim, que tem muitas dificuldades. Mas quando temos corretoras que atuam nesse processo, isso também é interesse das corretoras idôneas, corretas, de contribuir, de não ter o contato com o mundo do crime. Então, assim como o sistema financeiro, chamemos tradicional, que hoje também é um pouco fluida essa definição, porque temos aí fintechs, bancos digitais, fundos de investimento, mas, enfim, pensemos aqui nos bancos tradicionais, né, no sistema anterior, que tem todo o interesse de manter a rigidez do seu sistema para que sejam atrativos para clientes idôneos, e isso faça com que a economia gire. Então, é um desafio novo, e não é um desafio só do Brasil, da Polícia Federal Brasileira, é um desafio global. Nós acabamos de assinar, por exemplo, um acordo com a Polícia Nacional Francesa, semana passada, onde também na Europa, nos Estados Unidos, onde também estivemos semana retrasada, são preocupações de combater a lavagem de dinheiro, combater, Datena, aquilo que é essencial para enfrentar o crime organizado, que é o poder econômico dessas organizações. Porque se nós ficarmos só naquela a prisão dos baixos escalões e prisão de gente de menor importância, nós não vamos nunca conseguir debelar o crime organizado. E a Interpol, onde estive também semana passada, lembrando que um brasileiro, para o nosso orgulho, é hoje o chefe da Interpol, um delegado da Polícia Federal, está já em teste, em fase piloto, da difusão prateada, né? Hoje a difusão vermelha é aquela mais conhecida,
que é para a busca de foragidos, mas também lança a difusão prateada, que é exatamente para buscar patrimônio do crime organizado que esteja em qualquer lugar do mundo, e a Interpol está conectada com 196 países. Então, acho que é assim que a gente precisa enfrentar o crime organizado. Você citou isso, com a cooperação internacional, com a integração interna, com a descapitalização do crime organizado e a prisão de lideranças, e aí sim, para um sistema prisional, e eu ouvi o seu comentário anterior à nossa conversa, a um sistema prisional que, ao mesmo tempo, retire totalmente aquilo que a lei manda e a decisão judicial manda, que é a liberdade do indivíduo, mas não retire a sua dignidade. Então, ele tem que ser recolhido no sistema prisional decente, que não tenha comunicação com o mundo externo e que os presídios definitivamente deixem de ser os escritórios do crime, como tanto se comenta. Bom, Andrei, parece que os americanos passaram de uma perspectiva de ameaça e ataque, de transformar, por exemplo, o PCC e o Comando Vermelho em organizações terroristas e começaram a beber da nossa água, da expertise que o brasileiro tem, principalmente a Polícia Federal e as outras polícias que trabalham em colaboração com a Polícia Federal, de combater o crime organizado há muito tempo. O Brasil não produz droga nenhuma. Todo tipo de droga é produzido aqui pelos países andinos, maconha pelo Paraguai, cocaína que vem dos países andinos e tudo mais. O Brasil deixou de ser apenas um corredor de tráfico de drogas para ser um grande consumidor, por exemplo, de cocaína e Vamos de pingar, outras gente. porcarias que arrebentam com o nosso país. Mas a polícia brasileira há muito tempo tem a expertise, principalmente a Polícia Federal, de combater o crime organizado. Diz que nessa reunião do presidente Trump com os seus assessores e o presidente Lula com os seus assessores, acho que o senhor estava lá, né? Se não me engano, o senhor estava lá. Ele disse que chegou-se a dizer para os americanos a seguinte frase: vocês sabem de onde vem o maior número de armas, de fuzis e de armas de alta tecnologia para o Brasil? Diz que o representante americano falou assim, não, do Paraguai, ele falou, não, daqui dos Estados Unidos. Sabe de onde vêm as principais quantidades de drogas sintéticas para o Brasil? Da onde é? Da China? Não, é da China, passa pelo México, mas vem dos Estados Unidos para o Brasil. Isso de fato aconteceu, o Andrei? Datena, acho que primeiro é importante dizer que a Polícia Federal e o país como um todo, acho que retomou um protagonismo no cenário internacional. Hoje nós, Polícia Federal, participamos da Ameripol, que é a Associação de Polícias aqui das Américas. Temos 3 policiais nossos na Europol, que é a Associação de Polícias da Europa, e além da grande participação e com a liderança da Interpol, cuja sede fica na cidade de Lyon, na França. Então, a Polícia Federal, o Brasil é um grande player no combate ao crime organizado, que precisa ser alicerçado na cooperação internacional só, turma. em todas essas facetas que nós temos buscado, e aqui comentamos esses 3 eixos principais que são fundamentais para o enfrentamento ao crime organizado. Em relação ao ponto de tráfico de armas, tráfico de drogas, eu acho que isso está muito claro para todos, Datena. E também, e aqui posso entrar no assunto de crime organizado e terrorismo, onde o Brasil, a Polícia Federal, tem demonstrado inequivocamente a todos os países, e só ano passado assinamos mais de 15 acordos de cooperação com diferentes países, temos mostrado que o nosso trabalho aqui tem muita seriedade, muita efetividade, muitos resultados, porque é muito alicerçado, como eu já disse, na cooperação internacional. E isso nos fortalece e permite que aqui, por exemplo, na região, o Brasil lidere um processo de integração regional. E eu estive ontem na cidade de Manaus, no Centro de Cooperação Policial Internacional, onde ali, por exemplo, estão 9 países da região amazônica, com policiais atuando junto conosco, com policiais dos 9 estados amazônicos, junto, obviamente, com a Polícia Federal, as polícias federais, né, Polícia Federal, Rodoviária e a Penal, onde nós, no mesmo ambiente, fazemos um grande trabalho coordenado por nós de combate ao crime organizado. E esses são dados, são estatísticas. A nossa, talvez a maior apreensão de armas que fizemos num período recente foi de um carregamento vindo dos Estados Unidos.
nós apreendemos centenas de quilos de drogas, também de haxixe, drogas sintéticas, que vêm dos Estados Unidos, que vêm da Europa. E temos um grande esforço coletivo para que a gente enfrente isso de maneira responsável. Nós não podemos ficar nessa questão pendular, nem você falava de um lado lá o bandido bom é bandido morto, do outro uma outra política que pode não ter maior efetividade. Então nós temos que encontrar o ponto de equilíbrio, nós temos que buscar na cooperação internacional, nos investimentos, que é o que o Brasil tem feito, que é o que a Polícia Federal tem feito. Veja, agora nós ampliamos, né, o presidente Lula autorizou o concurso para 2.500 novos policiais. Foi lançado essa semana um programa de segurança pública com mais de 1 bilhão imediato já de investimento, mais 10 bilhões para financiamento aos estados, onde nós, de fato, saímos, né, e aqui falo pela Polícia Federal, saímos do discurso para a prática há muito tempo. E os resultados estão aí. Só ano passado, a Polícia Federal retirou do crime organizado quase 11 bilhões de reais de apreensão de veículos, aeronaves, embarcações, imóveis, dinheiro em espécie, enfim, numa demonstração de que, com esses pilares de cooperação, de descapitalização e prisão, a gente vai conseguir avançar nesse enfrentamento. E, por fim, a questão do terrorismo, que é um equívoco técnico grosseiro, para não falar em repercussões políticas, econômicas para o país, né? Acho que quem defende isso não pensa no Brasil, não pensa no país, pensa só no seu vamos para cima e vamos mandar superchat, ou no interesse de algum outro país, porque são situações, são questões absolutamente distintas, com motivos diferentes. Aqui falo de terrorismo e crime organizado, motivação diferente, objetivos diferentes, estruturas diferentes, e que essa confusão, na verdade, só irá confundir o próprio enfrentamento e a melhor solução para o nosso caso, que é crime organizado, não é terrorismo. E aqui, só para ilustrar isso, imagine você, Datena, se hoje adotássemos a política de que essas organizações criminosas são terroristas. Imediatamente, todos os processos, todas as investigações do Brasil teriam de vir para a Polícia Federal e teriam de ir para a Justiça Federal brasileira, que é competente para investigar e julgar crimes de terrorismo. Então, fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!